Desde o Jornal de Colombo, impresso e digital, ao metropolitano JC, nossa evolução não para. Preparamos a rádio ideal e um hub completo, com estúdios de ponta para o Idealcasts rádio, TV, fotografia e um auditório moderno para transmissão ao vivo de eventos. A estrutura ideal para a sua marca criar conteúdo e gerar negócios. Sicom, você faz parte da nossa história. Venha nos visitar e seja nosso parceiro. Olá, aqui é Gesiel Jerônimo, jornalista, e este é o podcast Bíblia, Palavra que Alimenta. Um podcast com uma série entrevistando pastores, lideranças evangélicas para um projeto da Bíblia Manuscrita Colombo, um projeto que iniciou em dezembro de 2025 por ocasião do evento Dia da Bíblia que realizamos aqui em nossa cidade. Então esse projeto iniciou naquele momento. Diversos pastores participaram da programação, diversos pastores se comprometeram a fazer esse trabalho manuscrito em suas igrejas, em suas comunidades. E aqui estamos, nesse momento, com o pastor Bruno Martins, pastor da igreja Ministério Poder e Glória, bispo Ricardo da igreja Templo das Águias e o pastor Márcio Martins, sênior da comunidade Nova Aliança. Deus abençoe a todos. Peço que você compartilhe esse podcast para que mais pessoas tenham conhecimento do trabalho que estamos fazendo da Bíblia Manuscrita, e você também pode participar conosco. Bispo Ricardo, por gentileza, a sua expectativa ministerial, pastoreando há um bom tempo, diariamente falando da palavra de Deus, porque a Bíblia é a base de nossas vidas, sua experiência com a palavra de Deus. Olá, eu quero agradecer a oportunidade, de poder falar aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é a base para todos nós, evangélicos, cristãos. Nós não temos outra linha a não ser aquilo que está na palavra de Deus para seguir. E para a minha vida, a palavra de Deus foi aquilo que me ajudou a se transformar, ser transformado. Então, com essa transformação, o meu desejo é poder levar isso para as demais pessoas, é poder fazer a diferença. E a ideia da Bíblia manuscrita, eu creio que é uma ideia muito boa para a gente poder fazer as pessoas terem mais acesso à palavra de Deus. Nós vemos muitas vezes a Bíblia como algo que fica aberto numa sala, algo que fica aberto num lugar, e a Bíblia ela é poderosa, e como eu disse, ela é viva e eficaz. Só que esse poder, se ele ficar parado numa estante ou aberto numa escrivaninha, ele não vai fazer a diferença. Nós precisamos conhecer e acessá-la ela. Então eu creio que essa ideia de nós estarmos escrevendo a Bíblia, é uma ideia de nós termos mais ainda intimidade com a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e é a base para as nossas vidas. Bênção pura. Pastor Bruno Martins, como que você teve conhecimento da palavra de Deus? Em que momento ela impactou a sua vida? Olha, eu sou evangélico, sou cristão desde berço, mas eu tive o contato realmente, um relacionamento realmente com a Bíblia depois dos meus 18 anos. No que eu realmente aprendi a me relacionar com a palavra de Deus. Porque a gente vive numa geração que tem muitos acessos, informação e muita pouca direção. E eu era um rapaz que tinha muita pouca direção. Eu sabia, eu estava dentro da igreja, mas não tinha aquele contato com a voz de Deus. E a voz de Deus é a palavra dele, Nós nunca tivemos tantos conteúdos, mas nunca houve tanta confusão sobre a verdade. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus. Então eu tenho uma palavra que Deus me deu que é assim, a voz de Deus ela é inconfundível e poderosa em meio às vozes parecidas e enganosas. E o que me ajudou a discernir qual era a verdadeira voz de Deus é a palavra. Então a palavra de Deus ela me deu uma direção. Então hoje eu sou o melhor marido, tento ser o melhor marido, o melhor pai
e é tudo direcionado à palavra de Deus. Benção, maravilha. Pastor Márcio Martins, em que momento a palavra de Deus impactou sua vida para que o senhor pudesse impactar outras vidas com seu testemunho, liderando uma igreja, transmitindo a palavra de Deus diariamente? Que bom, Gesiel, estar aqui com você. Quero parabenizar todo esse projeto do podcast. A gente vê tanto podcast, né, falando de tantas coisas, muitos podcasts cristãos, mas basicamente eu não lembro de ter visto um podcast voltado para a Bíblia. Parabéns, achei isso extraordinário. Porque é o que os pastores falaram. A Bíblia, ela é a base da nossa caminhada cristã. Se você tirar a Bíblia de um sermão, ele vira uma palestra. Se você tirar a Bíblia de um culto, ele vira um evento. Se você tirar a Bíblia de um pastor, ele vai virar só um tagarela. Então a base da nossa vida é a Escritura Sagrada. O que define o nosso diferencial de muitas outras religiões ou de qualquer outro ajuntamento de pessoas é a Escritura Sagrada. E não existe um culto que não seja conduzido, dirigido, seja pela parte institucional da igreja, seja por aquilo que a palavra vai revelar, seja o alimento e seja a verdade. A minha vida, ela foi impactada pelas Escrituras desde a minha infância. Também nasci num berço cristão. Eu me lembro, assim, na igreja com 6, 7 anos de idade, decorando o versículo bíblico para a escola bíblica dominical. Então, sempre fez parte. Teve uma fase que, infelizmente, Bruno, eu me desviei, afastei do caminho, acabei literalmente apanhando na rua e apanhando da vida. Eu lembro que lá com meus 18 anos, eu decidi, Deus, ele me trouxe de volta, eu só fui conduzido por ele, decidi estar novamente no caminho, e ali eu comecei a ter experiências impactantes e transformadoras com a palavra de Deus. E de fato, eu posso dizer que não existe vida cristã, não existe vida transformada, não existe milagre, não existe o sobrenatural se nós não entendermos as Escrituras Sagradas. Eu creio que hoje muitas pessoas vivem fracassos mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, uma igreja que ela é não praticante. O que é ser uma igreja não praticante? Aquele cara que frequenta culto, mas não conhece a Bíblia. Então a Bíblia, ela faz toda a diferença. Que bênção. Enquanto os senhores pensam qual a relação do versículo da Bíblia com os nomes das igrejas que os senhores lideram, eu vou mencionar aqui que o projeto Bíblia Manuscrita Colombo tem o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil e de Ministérios Pão Diário. Então é um projeto que não tem fim lucrativo. Vamos escrever de forma manual. A Sociedade Bíblica do Brasil encaminhou às nossas igrejas o material que está sendo distribuído. Esta é a etapa que nós estamos do projeto Bíblia Manuscrita, diversas igrejas participando. Nós temos inúmeras denominações na cidade, mas a Bíblia, 66 livros, no mínimo 66 ministérios estão participando do projeto, transcrevendo então um capítulo, transcrevendo um livro, enfim, participando do projeto Bíblia Manuscrita. E se você quiser participar desse projeto, siga lá Dia da Bíblia Colombo, você pode ter mais informações e verificar as igrejas que estão participando, e quem sabe você procure uma dessas denominações e tenha o privilégio de transcrever o versículo de forma manual. Muito bem, aos pastores aqui, então, pastor Bruno Martins, Igreja Ministério, Igreja Poder e Glória, um versículo que possa associar com o nome da sua igreja. Olha, eu sempre gostei de Atos 6, versículo 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava muito o número dos discípulos. A nossa igreja, ela era uma igreja que começou numa garagem, começou na igreja que foi, acho que a primeira igreja que o pastor Márcio fez lá na Aliança, lá, e a gente foi para aquela garagem aqui em Colombo, aqui em Curitiba, depois passamos para Colombo, e começamos com 7 pessoas. E aí foi crescendo, hoje nós estamos no número de quase 200 membros, e está crescendo. E eu sempre creio, eu acredito muito que Deus, ele faz o crescimento quando ele derrama toda a sua graça sobre nós. E essa é a minha oração: Senhor, derrama a sua graça sobre mim. Muito bem. Qual o versículo então que associa? Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muitos números dos discípulos. É algo que está crescendo em nós. Muito poder e muita glória. Muito poder e glória. Benção. Jesus. Bispo Ricardo, qual o versículo que associa aí? O versículo base, né, da nossa igreja
Isaías 40:31, né? Que fala sobre renovação e os que confiam no Senhor, né? Sobre confiança e sobre renovar as suas forças, né? A águia, ela além da visão dela, que é algo que fica muito em destaque, ela também nos mostra sobre se renovar, né? E esse versículo fala exatamente isso, sobre correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Então esse é o versículo base da igreja e é tremendo. Que benção. Pastor Márcio Martins, qual a correlação que faz com a palavra de Deus e o seu ministério? A base nossa hoje como igreja e a base bíblica está Jesus está hoje dentro da ceia do Senhor. Quando nós avaliamos o texto base de 1 Coríntios capítulo 11, 23, e um pouquinho à frente, lá no 11, 25, ele vai dizer assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, até ali eles viviam uma velha aliança, onde dependia do homem, onde dependia do animal inocente, para que eles pudessem acessar esse relacionamento, esse tempo curto com Deus, onde o sangue do animal inocente ia apenas cobrir os pecados. Jesus está dizendo: agora eu não vim só para cobrir, eu vim para apagar. E o cálice do meu sangue é essa nova aliança. Ou seja, tudo a partir de agora passa a depender de Deus. Não depende mais do homem, não depende mais da sua religiosidade, mas depende daquilo que o Cristo fez por nós, derramando seu sangue. E é isso que nós vivemos como igreja, numa total dependência do Senhor. Que bênção! Como é bom ouvirmos relatos de como a história de suas igrejas, vamos assim dizer, iniciou. A Bíblia é a base e tem os fundamentos diversos, mas em rápidas palavras, um desafio aqui para os pastores falar em poucos minutos. Esse é o maior desafio aos pastores. É verdade. Muito obrigado por falarem a respeito da Bíblia, dos seus ministérios. E agora vamos falar da Marcha para Jesus. Estamos em contagem regressiva. Dia 22 de agosto é a Marcha para Jesus e os pastores estão aqui. Terminou ainda há pouco uma reunião da comissão da Marcha para Jesus e diversas decisões foram tomadas e o andamento está acontecendo, as igrejas estão se engajando. Eu gostaria que o bispo Ricardo mencionasse como que está nesse momento os trabalhos da Marcha para Jesus e a expectativa para o dia 22 de agosto. Expectativa grande, né? A maior e melhor possível. Sabemos que é algo que vai fazer a diferença para o nosso município, para a nossa cidade. Colombo, uma cidade tão numerosa, o povo evangélico, uma cidade onde se fala em quase 40% da população evangélica, e nós não tínhamos ainda a Marcha para Jesus. E surgiu isso através da reunião de alguns pastores, né? É um movimento totalmente feito pela igreja, onde nós levantamos recursos através das igrejas, através de ofertas, fizemos essas camisetas lindas que estão sendo vendidas, e através delas nós vamos ter todo o custo da marcha pago. Já estamos com o nome, né? Israel Salazar e Banda, os trio elétricos, que serão 2, a questão também do trajeto, já está tudo alinhado. Hoje era reunião mesmo assim para a gente finalizar as questões financeiras e alguns ajustes em relação à coordenadoria da marcha. Então, está sendo feito tudo da maneira mais profissional, mas nós estamos crendo em Deus, que será um tempo poderoso. E o pastor Tiago Ferro nos deu uma palavra no último café, falando a respeito de algo que acontece em uma cidade, num município, de pós-marcha para Jesus. Nós sabemos que todo evento, até ele acontecer, são muitas as lutas, as dificuldades que enfrentamos. Mas ele deixou para nós uma palavra que nós já imaginávamos e aguardamos por isso, que pós-marcha para Jesus, a nossa cidade vai viver um grande avivamento. Amém. E nós cremos e estamos trabalhando para que isso aconteça. Que benção. Pastor Bruno Martins, estar nessa comissão é um grande desafio, eu acredito, mas também um privilégio, seria isso? É um grande desafio e uma honra de estar perto desses pastores, bispos aqui que são bênção, fazem parte, me inspiram a continuar. Nós somos uma igreja menor, mas estamos crescendo e crescendo perto de pessoas que também já têm uma bagagem muito grande. Então, estamos fazendo todo o esforço que precisa para que a gente possa reunir o maior número de pessoas
para louvar e bendizer o Senhor nessa marcha que estaremos fazendo no dia 22 de agosto. Tem uma intercessão acontecendo? Como Isso. que está? Nós vamos ter dia 7, mês que vem agora, nós vamos ter uma reunião, a gente vai se reunir para nós intercedermos pela cidade, pelo governo da cidade e pela marcha. Vamos estar ali na restauração, né, que é do pastor Edenilson, e vai ter um grupo de louvor, e todos que estiverem escutando esse podcast está convidado a estar participando. Às 20 horas nós vamos estar lá louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que bênção. Pastor Márcio Martins, desafio da Marcha para Jesus, tem um trajeto, vai precisar de um palco, como é que está esse trabalho? Nosso maior desafio hoje é trazer o povo evangélico. Então hoje nós temos, segundo as pesquisas, Colombo é uma das cidades do estado do Paraná que mais tem igrejas e mais tem evangélicos. Então a média, segundo o IBGE no Paraná, é de 26% da população. Em Colombo é 35%. E o nosso desafio é ver todo esse povo participando da marcha, né, Bispo Ricardo? É com que as igrejas, os pastores, eu penso que às vezes o nosso obstáculo é o cristão entender que é legal quando uma instituição, igreja participa, é legal quando o seu pastor se envolve, mas é legal quando ele se envolve. A gente não está levantando ali uma placa de igreja, não estamos levantando uma bandeira, é Nova Aliança, é Templo das Águias, é Assembleia de Deus, é Batista, ali é o povo de Deus, até porque no céu não tem placa, né, Bispo? A gente não vai chegar lá e falar assim, olha, essa parte aqui é só dos assembleianos, aqui é só dos batistas, aqui é só das comunidades, ali é reino. Então a marcha é reino. Nós não estamos ali desafiando pessoas a essa competição. Então o obstáculo que nós encontramos é gerar essa unidade. Graças a Deus nós vemos muitos pastores se envolvendo. Graças a Deus a gente vê muitas igrejas hoje buscando participar deste evento, que não tem um cunho político, não tem uma visão política. O segundo desafio é o que o bispo falou, né? É nós conseguimos fazer um evento sem ter uma participação financeira pública. Nós até lutamos contra isso. Nós não quisemos o dinheiro público para isso. Não que não seja importante, mas a igreja ela tem a capacidade e a condição para isso. E está acontecendo. Vendendo camiseta, né? O povo olha e fala assim, pô, virou uma malharia, uma confecção. Não, a gente está vendendo camiseta e graças a Deus está acontecendo. Dinheiro está sobrando? Não está. Todo dia é um desafio novo, mas estamos conseguindo e se Deus quiser até o final do evento nós vamos conseguir concluir todos esses pagamentos. E o terceiro desafio, nosso terceiro obstáculo é esse dia as pessoas viverem esse processo, entendendo que ali nós vamos proclamar o nome de Jesus. Então nós vamos nos encontrar em frente ao Shopping Colombo, só que do outro lado da rodovia. Então é lá na Marginal, nós vamos andar pela Marginal, não vamos sair pela Ribeira, que é a rodovia federal, vamos andar pela Marginal, descer em frente ao Mercado Rio Verde e vamos cruzando, passando no antigo Detran, né? Agora tem um centro comercial bonito ali que tem um Sicredi e vamos cair na praça. Como é o nome daquela praça lá, bispo? Na verdade é o Parque Linear. Parque Linear, é a finalização, né? Frente do material de construção adobe. Ficou uma praça linda e ali nós vamos nos concentrar, vai ter o Israel Salazar ministrando louvor, provavelmente o pastor Luciano Subirá vai estar ministrando com a gente, então vai ser um evento, mas vai ser um culto. Vamos ter ali todo esse público participando, temos toda uma estrutura, 2 trios elétricos, palco, tudo vai ser com bastante excelência, mas é um culto para que o Senhor seja louvado, engrandecido e a cidade de Colombo possa proclamar Jesus como seu Senhor. Que bênção. Filipenses capítulo 2, verso 11 diz, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A marcha é para Jesus, Bispo Ricardo. E confessar o nome de Jesus e em praça pública é maravilhoso. Para nós cristãos, é maravilhoso. Será que nós conseguimos atrair pessoas não cristãs para essa marcha? Essa é a ideia, né? O tema desse ano da marcha, né? Arrependei-vos, é chegada a hora. Nós entendemos com essa comissão, conversando e orando e buscando em Deus, né, que era necessário nós falarmos sobre a importância do arrependimento. Em tudo que a gente já viu e tudo que a gente já vivenciou na nossa cidade. Nós queremos iniciar fazendo isso, se arrependendo. E eu creio que esse mover e levar ao povo ao arrependimento vai ser algo poderoso que vai acontecer através dessa marcha. E
se possível, né, eu gostaria de deixar claro na minha fala também, ainda falando sobre a marcha, em relação à questão política, que nós fomos muito taxados por isso, né? Eu não sou político, o pastor Bruno, eu acho que pastor todo Márcio, evento, né? Todo evento cristão na cidade, sempre alguém quer falar de política, nós né? não somos políticos, nós somos pastores. Nós temos 17 denominações à frente desta comissão, né? Temos também vereadores evangélicos, mas não somos políticos. E o propósito dessa marcha é isso, é que todos confessem Jesus, é que haja arrependimento e não nenhum outro tipo de propósito. Tá bom? Que isso fique bem claro. Que benção. Estamos chegando aos momentos finais desse podcast. Agradecemos aqui a todos os pastores. Que Deus abençoe o pastor Bruno Martins, Deus abençoe o bispo Ricardo, Deus abençoe o pastor Márcio Martins por participarem e trazer esses esclarecimentos para que todos possamos participar da Marcha para Jesus e todos possamos também participar da transcrição da Bíblia manuscrita Colombo. Deus abençoe. Suas considerações finais, pastor Márcio. Gesiel, quando eu avalio, voltando para a Bíblia, o nosso também maior desafio é o cristão ele amar a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica Americana ela diz que 81% dos cristãos evangélicos não têm a prática da leitura da Bíblia e da oração todos os dias. Quando a gente traz essa transcrição da Bíblia, eu acho extraordinário, porque não é só o cara ler, agora é ele escrever, ele vai fazer parte disso, né? E não é só uma Bíblia que vai ficar na biblioteca, isso daqui vai impactar todo o nosso processo espiritual, tudo aquilo que a igreja representa. Então eu fico feliz com a Sociedade Bíblica e todo esse projeto que está acontecendo. Benção. Bispo Ricardo. Queria parabenizar, né, esse trabalho maravilhoso, como eu falei, né? Eu creio que vai dar acesso às pessoas mais profundo à Bíblia, né? A Bíblia vai deixar de ser um livro que está aberto ou que as pessoas entendem e conhecem, que sabem um poder, mas não têm acesso a esse conhecimento. É como se fosse um analgésico no bolso. Ele está ali, ele pode ajudar, mas não vai fazer diferença nenhuma. Então, é uma maneira da Bíblia ser introduzida nos lares, na vida das pessoas, cada vez mais. Parabéns a todos que estão participando. Amém. Pastor Bruno Martins. Eu encerro com um versículo em Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Que nunca percamos no amor da palavra de Deus. Em um mundo cheio de opiniões, continuaremos firme na única verdade que não muda. Que a Bíblia não seja apenas um livro em nossas mãos, mas autoridade sobre a nossa vida. Que benção. Deus abençoe a todos, obrigado. Que seja um projeto abençoadíssimo para a sua vida e que você se comprometa, né, em estar participando Marcha para Jesus e participando da transcrição da Bíblia manuscrita Colombo. Seja impactado. Deus abençoe e até um próximo programa. Amém. Há 27 anos, o SICOM transforma credibilidade em alcance. Desde o Jornal de Colombo, impresso e digital, ao metropolitano JC, nossa evolução não para. Preparamos a Rádio Ideal e um hub completo, com estúdios de ponta para o Idealcasts Rádio, TV, fotografia e um auditório moderno para transmissão ao vivo de eventos. A estrutura ideal para a sua marca criar conteúdo e gerar negócios. SICOM, você faz parte da nossa história. Venha nos visitar e seja nosso parceiro.